Brasil... Sandy Júnior. Esse nome não... Júnior. Esse nome não vai dar certo. Todo mundo... Gente, ele quer botar o nome do meu filho Sandy Júnior. Imagina. E o medo de, tipo assim, ele registrar... Eu mandei meu pai ir com ele registrar. Eu nunca nem tinha pensado em ser mãe quando eu engravidei. Eu só consegui ser a mãe que eu fui porque, na verdade... teve a minha mãe junto. A gente conversa muito sobre colorismo também, sabe? Eu queria muito que meu filho se entendesse preto, porque ele é um preto claro. Então, assim, eu acho que tem a ver com o fato de que ele perdia a mãe pro carnaval. Então, pode ser mesmo. Ele não gostava de ir. Estamos na cidade maravilhosa, a terra do quê, minha gente? Do Carnaval, o maior espetáculo da Terra, acontece aqui na Sapucaí, todo mês de fevereiro. E é claro que a gente não poderia deixar de trazer para essa conversa uma mãe que tem o samba na veia, porque tem herança melhor do que passar para um filho a paixão pela alegria, Tati. Ah, não tem. Mas também só tem um motivo para tirar uma sambista de cena. E qual seria ele? A maternidade, minha gente. Porque desfilar com um barrigão e um porta-estandarte, não tem como, né? Acho que não. Não sei bem, né? Mas acho que não. Vamos ver o que ela nos diz. E é claro que a gente não deixaria de estar aqui no Rio de Janeiro para nossa 5ª temporada, falando de samba, falando dessa festa maravilhosa, sem falar dessa paixão nacional, Tati. Eu amo o carnaval. Mas quero te pedir um favor, antes da gente começar aqui o nosso batuque. A batucar. Aliás, te inscreve no nosso canal, aciona o sininho e faz o nosso conteúdo chegar mais longe. Dá uma paradinha aí e confere se tu já tá inscrito no canal. Tem muita coisa boa no ar e muita coisa boa ainda por vir. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no TikTok, @tudo sobre mim, a mãe. Mais uma vez com a parceria do Assum Supermercados e da Nestlé. Nossos companheiros da 5ª temporada aqui no Rio de Janeiro. Dá até, sai um som. Sai um som. Tem uma tradição aí de Natal, de panetone da Nestlé, delícias que vocês têm que garantir para o Natal de vocês, para festa de Ano Novo. Aliás, panetone dá para comer o ano inteiro, né? Vou te dizer. Dá mais esse aqui. Olha aqui, ó. Ela começou na passarela do samba, só ficou de fora dos desfiles nos anos 1999 e 2000, aos 23 anos, para gestar e cuidar do Yannick. Será que falei certo o nome do filho dela? Ela já vai nos contar. Sim, consagrada como porta-bandeira com atuações na Mocidade Independente de Padre Miguel, Porto da Pedra, Portela e agora na Unidos da Tijuca. Quem está conosco hoje é a porta-bandeira Lucinha Nobre. 10! Chegou Nota 10! Pode, mestre, sala e porta-bandeira! 10! Que legal. Meninas, que prazer. Adorei estar aqui com vocês. Você falou Yannick. Yannick, quando ele tá na Alemanha, tá certo. Aqui o pessoal já vai mais pra Yannick. Yannick. Eu queria um nome, o pai dele é alemão. Daí eu queria um nome que pudesse ser bem, né, pronunciado, tanto aqui quanto lá. E aí, na verdade, a primeira ideia era João, que era o nome do meu pai. Aí que do meu irmão também é João Eduardo. Eu queria João Eduardo. Irmão dela é o Dudu Nobre. Né, João Eduardo, não tinha nem idade que o nome dele era. João Eduardo, vulgo Dudu Nobre. Beijo, querido. Quando a gente fizer um sobre pais, a gente chama. Isso. Ele é pai e mãe também. Ele é pai também, né? E aí, assim, eu queria muito João, mas o pai dele é alemão e o pai não conseguia fazer então foi o primeiro drama, né, da gestação, o nome da criança. Aí de Ian, depois aí fiquei, Ian é meio que João, mas, né, mais também tem o An. Não, aí depois eu lembrei do Yannick Noah, que era um tenista que eu adorava quando eu era criança, na época que eu morei na França, eu era criancinha, assim, e ele foi o primeiro negro que ganhou o Roland Garros. E aí eu falei, putz, esse é o nome. Aí o pai gostou e ainda tinha que combinar, porque o nome do pai é Sunday. Aí ele queria um nome assim, tipo Sunday Júnior. Eu falei, querido, lá no Brasil... Sunday Júnior. Esse nome não vai dar certo. Todo mundo gente, ele quer botar o nome do meu filho Sunday Júnior. Imagina. E o medo de, tipo assim, ele registrar, eu mandei meu pai ir com ele registrar. Porque eu fiquei com um desespero de, tipo assim, ele ir registrar a criança. Tem muito isso. Antigamente tinha muito isso, né? Tem um monte de pessoas mais velhas, assim, contam essas histórias. O nome era pra ser tal, e minha mãe fala que queria botar meu nome Juliana, meu pai falou, não, vai ser Luciana.
Lúcia Mariana. E ela ficou naquela Juliana, e eu virei Lúcia Mariana. Então eu tinha esse trauma. A minha irmã era Camila, né? Quando chegou o meu pai com a certidão. Justine. Aí, tá vendo? E ficou todo mundo assim, mas que nome é esse? Mas eu acho tão De bonito. onde que ele tirou esse nome? Justine. Francês. Mas é bonito. francês. É porque eu morei na França. Daí isso é um nome Já que tá me- no teu... bonito. Quantos anos tá o teu filho? 24. Oi? 20. 24. Vocês acharam que ia ver a mãe de bebê, né? Tu anda com Não, ele, pensa porque que é teu namorado. adulto, né? Então, não, engraçado. E a Nick, assim, ele é altão, magrelozinho e tal, mas ele não tem cara de 24. Tu dá 17, 18 no máximo. Genética, né, Ele- querida? Olha aí. Ele não tem cara de bem mais velho. Ele tem cara de moleque. Vamos começar a história do começo. Isso. Família de sambista, assim, né? Família de sambista. Veio a maternidade, um guri grande, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Ela diz que adora nosso sotaque. Bah! E daqui a pouco vai estar falando que nem a gente. Trilegal, bah e barbaridade. Bah! A gente começou dizendo samba na veia. Samba na Já veia. começou a ser mãe pensando nisso. Meu filho tem que ir pro samba. Ele gosta, não gosta. Teve essa sensação de preciso passar isso adiante, essa herança, essa tradição. Vamos do começo. Vamos começar do começo. Eu nunca nem tinha pensado em ser mãe quando eu engravidei. Olha. Eu engravidei com 22 anos, minha mãe morava na Alemanha. Eu tinha um ficante na Alemanha de muitos anos, era um cara que eu conhecia desde muito tempo. Mas era um amigo, assim, não era um namorado, não era... Depois a gente até tentou e tal. O pai do meu filho mora no Brasil até hoje. Ele foi super responsável, ele veio para o Brasil, assumiu o filho, a gente ficou, tipo, sei lá, 1 ano, 2 anos juntos. Depois ele casou de novo, meu filho tem um irmão que eu amo de paixão, que é meu afilhado, Anthony, que já tem 12 anos, Que legal. talvez. E a mãe, e a segunda, né, a esposa dele, no caso, é uma grande amiga minha, Alessandra. Então, assim, vamos partir do princípio que eu não tinha pensado em ter filho. Certo. Fui viajar, aniversário da minha mãe, engravidei, voltei grávida. Desespero, numa época que não tinha essa coisa, vamos falar no WhatsApp, tudo era meio que... Carta. Pra ligar, e-mail, já tinha e-mail, mas Como era... é que tu contou pra ele daí? Então... Na verdade, eu Adorei a risada antes da resposta. Eu olhei pra mim, eu tava muito magra na época. Daí eu olhei, eu achei que eu tava grávida. Eu não sei se eu já contei isso pra ele, ou se é uma coisa que ele vai saber se ele ver a entrevista, mas enfim. Lucinha, O fato- chega mais pertinho do microfone um pouquinho. Eu puxo o microfone pra Ou ti. puxa pra mim, Aí, né? perfeito. Assim, pronto, aquela que já vai ficando à vontade, assim. É isso, mas assim, só não podemos perder o que tu tá falando. Daí, assim, eu pensei, cara, acho que eu tô grávida. Aí eu contei pra ele lá, entendeu? Só que eu só fiz o teste no Brasil. Mas quando eu olhei, assim, meu corpo, eu tava muito magra, eu era bem magricela na época, pesava, tipo, 47 quilos. E aí o médico falou pra... E aí, quando eu olhei, assim, já fez assim... plá. Tinha uma coisinha... E aí eu já sabia que eu tinha dado mole, e eu já... Sabe, quando... Eu já tava assim, ai, aconteceu, eu tenho certeza. E aí eu já falei pra ele, falei, eu tô grávida e tal. E ele ficou assim, meu Deus, não sei o quê. E eu vou... vamos ver o que acontece, beleza. Aí, quando eu voltei, eu fui fazer o teste... Meu falecido pai comigo, chamei ele lá na minha casa. E a minha mãe morava na Alemanha. Chamei meu pai, falei, pai, eu tenho que fazer um negócio. Entrei no banheiro, fiz o teste, mostrei pro pai, vê isso aqui pra mim, por favor. Interessante a confiança. Aí ele do teu falou, pai, né? positivo. Geralmente é a mãe, né? Minha mãe estava na Alemanha, meu pai, que era meu pai era meu herói, meu amigo, meu irmãozão, meu tudo. Ele já faleceu tem alguns anos, 2010, eu acho, 11, sei lá. Enfim. Eu mostrei pra ele. E aí ficou aquela coisa, gente, tem carnaval, tem isso, tem aquilo, sabe? Então, assim, não era... Eu morava sozinha, eu tinha toda uma vida, eu viajava. Mas também, assim, eu sou super a favor do aborto, de quem quer fazer. Eu sou super a favor. Eu acho que a mulher ela tem que ter a experiência que ela quiser, ser mãe no momento que ela puder, que ela quiser e tal. Eu não me sentia pronta, mas, ao mesmo tempo, eu também não conseguia, tipo, vou fazer um aborto. Não era uma coisa que me batia bem, entendeu? Eu falei, não, vou ter. A minha mãe super mudou do Brasil, da Alemanha para o Brasil, voltou, chegou com Um enxoval. completo. Eu não comprei absolutamente nada pro meu filho. E, assim, tudo, carrinho. Ela alugou um container e ela veio pro Brasil.
As mães fazem Como é o nome loucuras. da A tua avó, mãe? no caso. E No a caso da foi avó minha mãe, faz né? ainda. É. Como é o nome dela, por favor? Anitta Nobre, Anitta. maravilhosa. O nome da tua avó também. Minha avó. Ah, é? E o nome da minha Lindona. sobrinha que está por nascer será Maria Anitta. Maria Anitta, que lindo. Ah, eu acho a Anitta E linda. a Anitta Garibaldi, né? Que foi a heroína. É. E a minha mãe fala que ela é a verdadeira Anitta. Ah, é? Ah, sim, porque tem a Anitta, a Porque Larissa. tem a Larissa. Larissa. A minha mãe fala, a verdadeira Anitta sou eu. Enfim, aí essa Anitta, a verdadeira Anitta, ela pegou um container e trouxe tudo. Ela já estava meio querendo voltar para o Brasil. Ela estava já há uns 15 anos na Alemanha, assim, sabe? Então, eu acho que ela já estava meio querendo voltar. E aí ela voltou com tudo. E aí aquela gravidez que foi uma série de... Eu ficava assistindo, eu lembro muito... Lembra? Tinha esse Super Nanny? Claro. Que na época era bem começando, assim, né? Sim. E eu ficava assistindo, assim, eu falava, gente, como é que Super eu vou ser... rígida, né? Como é que eu vou ser mãe, cara, assim, sabe? Mas eu acho que, hoje em dia, olhando pra trás, assim, eu acho que eu mandei benzaço, assim, dentro do que... Com a ajuda da minha mãe. Tu lembra qual foi teu maior medo nessa Parto. época? O parto. Uhum. E aí Parto. foi cesárea, né? Foi, mas foi escolha. Uhum. Tipo, eu morria de medo de parto e assim... Eu tinha vários medos, né? Tipo, engordar demais. Foi tudo que foi acontecendo. Ah, estria, minha barriga cheia de estria. Aí eu fui fazer a tatuagem, né? Falei, vou fazer uma tatuagem para, né? 2 flores. Paguei 2, só fiz uma, né? Porque doeu tanto. Que ideia de Mas fez jirico. grávida, não? Não, depois. Ah, tá, que susto. Aquela quando você tem aquele monte de estria, que você quer, vou fazer uma tatuagem para cobrir as estrias. Não façam, meninas, porque dói demais. Eu paguei 2, só fiz uma. Nunca, entendeu? Não te animou. E assim, eu tinha medo de... Outro medo enorme também, que o pai ajudou muito, era banho no começo. Assim, eu só fui dar banho no meu filho quando ele já estava durinho. Os primeiros banhos, todos, quem deu foi o pai. E meu filho só mamou até 6 meses. Aí depois foi introduzindo alimentação aos poucos. E só parou de mamar porque eu fiz uma viagem, porque eu já estava dançando de porta-bandeira de novo. Então ele já tinha 2 anos e em 99 ele nasceu, foi em 2001. No meio de 2001 eu viajei. Isso foi só ali que ele parou de mamar, porque até então ele mamou no peito até 2 anos e pouco. Tu deu descobriu uma pausa. que estava grávida, acho que nós vamos pro mesmo lugar. é. Tu descobriu que estava grávida em que mês e já estava ensaiando pro carnaval? Como foi esse momento da pausa aí? Eu tinha dado uma fugidinha para o aniversário da minha mãe, que Sim. é em julho, 15 de julho. Eu estava contratada. A escola foi super bacana comigo, porque eles continuaram me pagando. Qual era a escola, né? Mocidade, na época. E assim, aí eu tinha dado essa pausa, vou lá, aniversário da minha mãe, e vai ter uma festa e tal. E aí, no dia da festa, eu dei um pequeno mole, assim, tipo... Sim. E aí, assim, eu estava contratada e eu tive que contar. E não ia dar, assim. E pouco tempo antes, talvez, acho que foi antes. Foi antes. Uma outra porta-bandeira tinha desfilado grávida, a Patrícia, Isso. na Viradouro. Mas eu achei aquilo, assim, muito difícil. E quando eu engravidei, eu estava muito magra. Até com um certo, sei lá, princípio de anorexia. Eu não comia bem, eu tinha um problema, uma relação muito difícil, assim, com comida. E aí o meu médico falou assim, o que você comeu ontem? O que você comeu anteontem? Aí quando a gente foi parar para pensar, tipo, no que eu comia, eu descobri que, tipo, eu bebia muito café, fumava, e aí, tipo, parei já naquele momento. Nunca mais fumei. Nunca mais... Não, café, não posso dizer a mesma coisa. Mas parei de fumar nesse momento da gravidez e nunca mais voltei. E assim, alimentação eu tive que cuidar muito. E aí eu engordei demais. Porque como eu já tinha essa coisa dele, ele falou pra mim, você está 10 quilos abaixo do seu peso. Aí eu falei, posso engordar 10. Então, de um mês pro outro, eu ia, tipo, engordando muito, comendo muito. E... Quanto pesa uma fantasia de porta-bandeira e mais o estandarte? Tem ideia disso? A bandeira e a fantasia. A bandeira, ela é pequena, ela é leve, na verdade, porém, ela fica, né, ela é desconfortável. Aqui, sim. Né? Mas é leve. Acho que 3 quilos é isso tudo. E a fantasia, 25. Mas, assim, hoje em dia, antigamente eles aramavam, era feito de outras formas. Então, antigamente, a fantasia chegava a pesar
45 quilos, 40 quilos. Imagina. Não, e fora todos os ensaios, porque desde que a gente começou a conversar pra tu vir pra cá, hoje eu tenho ensaio, amanhã eu tenho ensaio, Tem eu o tenho treino, que treinar, né, e pra se tem que não sei- preparar. Então, quanto tempo de preparação para o carnaval? Esse mês de novembro, eu tive domingo de folga só. Foi o único dia que eu tive folga. Mas ensaia todo ano? Começa quando, assim, Eu, mais por ou menos? acaso, esse ano mudei de mestre-sala. Sim, disso. Então, assim, como eu troquei de escola, troquei de mestre-sala, a gente simplesmente não parou. A gente acabou o carnaval, eu assinei o contrato numa semana, fui para Curitiba, passei 2 semanas com a minha família lá, voltei. Abril, eu já estava ensaiando de novo. Mas E uma vim curiosidade que me deu... Como é que vocês foram parar na Alemanha? E por que foram pra Alemanha? Minha mãe? É. Então, na verdade, a nossa família, a gente perdeu tudo aqui numa época, assim, desses planos, cruzado, 86. Collor. Não, antes ainda. Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo, acho né? que foi 86, é. Esse de 86. A minha mãe tinha 4 restaurantes, casas de samba. E aí, eles meio que tabelaram as bebidas, né? E aí, minha mãe fazia pagode, então, assim... Fazia samba, então ela tinha que dar muita bebida. Então, foi a partir dali, a gente tinha muitas posses, assim, e a gente foi falindo, assim. Em um ano, a minha família faliu, foi a falência. E a gente tinha uma tia que tinha acabado de casar na Alemanha, e ela falou, Anitta, a gente tem, tia Eva vai fazer 80 anos esse ano. A gente tem, eu tenho aqui um restaurante que está me chamando para fazer uma feijoada todo domingo. E aí você cozinha bem, e domingo é o único dia de folga do meu marido, eu não posso fazer. Você não quer passar um ano aqui? Beleza, minha mãe foi para passar um ano fazendo essa feijoada. E aí, nos outros dias, ela meio que ajudava na cozinha do restaurante e Ela tal. falava alemão? Hoje em dia ela fala Não, mas alemão. quando ela foi pra lá. Quando ela foi, ela só falava português. Aí, Língua mas ela fez difícil, aula né, de o alemão, alemão. ela fez aula de Tu alemão. não foste junto nessa época? Não, eu era bem pirralha. Ficamos E eu os e meu irmão manos com meu também, pai. né? Depois eu fui, mas a gente foi para França. E aí eu fiquei pouco tempo, porque eu já era muito ligada com carnaval. Então, chegava carnaval, eu não conseguia ficar lá, eu tinha que voltar. E frio também era uma coisa que eu não me adaptava. E aí a minha mãe foi, eles pediram, tipo, uma assistência. Teve o chefe de cozinha falou, você pode me ajudar? Alguém sabe cortar carne? Ela ia para o restaurante para lavar prato, nos dias que ela não fazia tal feijoada. Quando ela cortou, assim, as primeiras coisas, o cara já grudou nela, ela já nunca mais saiu do lado do cara. Uns 2, 3 anos depois, o cara se aposentou e ela virou, tipo, chefe de cozinha, sem estudo, sem nenhuma Incrível. formação. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela faz cozinha internacional, assim. Ela é maravilhosa. E aí, ela só voltou porque ela foi avó. Uma super referência pra ti, então. Já se vê que tu fala bastante na tua mãe, claro, no teu pai. Quantos anos tu tinha quando teu pai faleceu? Ai, não sei, a gente tem que parar pra fazer essa 20. conta. Não, Não, hoje tá 30. com 30. Meu filho era, tipo, molecote já. Eu sou de 75, meu pai, sei lá, acho que foi 2010. Eu tenho um bloqueio dessa época, Sim, assim, sabe? imagino. Eu acho que foi 2009, meu pai desfilou e ele falou que não ia. Meu pai não me viu na Portela. Meu pai faleceu em 2009, eu acho. Porque eu vejo pelas escolas Sim, onde... sim, em sim. que carnaval... Referência. Porque ele falou, eu tô cansado, não quero mais fazer isso. Ele tinha 58 anos. Tô cansado, não quero mais fazer isso. Ano que vem eu quero assistir do camarote. Aí eu falei, tá bom, pai, ano que vem a gente vê. E aí ele não assistiu. Não chegou. Não chegou, não assistiu. Mas se vê que a tua mãe é uma Jovem. figura muito importante também na tua vida, uma referência, né? Ela foi um espelho pra quando tu Sim. pensou em ser mãe, assim, não Total. pensaste, mas quando te deparaste com a gravidez, E super me ajudou também no processo, porque eu não deixei de ser artista, não deixei de trabalhar. Durante um tempo ainda trabalhei com meu irmão, fazia figurino do meu irmão, então a gente viajava. Então meu filho foi uma criança de estrada e a gente viajava de Tu ônibus. levava ele junto. Claro, e a minha mãe ia junto. Então, assim, eu só consegui ser a mãe que eu fui porque, na verdade, teve a minha mãe junto, assim. Na verdade, a gente foi uma dupla de mães, assim. Hoje eu até liguei para ele para perguntar. Aí eu falei, você acha que eu fui uma boa mãe? Aí ele falou, eu acho que sim e tal. Aí eu falei, por que você quer saber isso? Qual é a paranoia? Aí eu mandei a logo que vocês me mandaram, né? Aí ele falou, mas é tudo sobre você, não é sobre mim, você vai falar sobre você. Aí porque às vezes ele fala, não sei o quê, que é minha avó, que não sei o quê. Aí eu fico sempre, será que, né? que ele tem mais avó do que eu. Sabe? Aí eu liguei para ele para perguntar. Aí ele falou que era para eu falar sobre como eu me sentia. Eu fiquei pensando nisso vindo para cá. Eu acho que eu fui uma grande mãe, fui barra sou.
E muito tem dela também, porque a minha mãe, ela sempre falava assim, ó, eu consegui comprar essa casa aqui pra vocês. Tipo, qualquer coisa, vocês têm essa casa. Minha mãe, na época, quando depois que a gente perdeu tudo, a minha mãe, já com o Dudu trabalhando, a beça, mas enfim, ela queria porque queria, não sabia o dia de amanhã, ela comprou uma casa em Pedra de Guaratiba e foi fazendo com o tempo e tal, e deu essa casa pra gente, que hoje em dia é do meu filho. E eu tinha isso também, de tipo, eu quis comprar uma coisa, ser proprietária, e eu consegui isso, sabe? Então, eu acho que isso tem muito da minha mãe também, porque eu sei que meu filho tem um teto, sabe? Vocês são uma família super unida, né? Eu Somos. vejo tu sempre com teus sobrinhos também, né? de paixão. Ele tem um filho pequeno agora, né? Na verdade, ele tem 4. Não, mas o menor ainda... Não, pequeno já tem 12, João. Ah, João já na tem. adolescência. Já tá. Não, e tem a Alicia, que é menor. Ah, tá. Então A menina Alicia que é a menor. menorzinha. Uhum. A Alicia tem 8, eu acho. 8, fez 8 agora. O João já tem 12. Aí tem a Olivia e a Thalita, que agora é Lili, né? E eu sempre falo Olivia. Olha, que tem 21. E a Tatá tem 20. Então, assim, e são 2 duplas, né? Uma maiorzinha e outra menorzinha. E eu sou apaixonada, assim, a gente divide muito sobre as crianças, assim, sabe? Tipo, às vezes eu quero, olha, Dudu, você tem que falar com o Yannick isso, ou ele pede para eu falar alguma coisa com as meninas, a gente se fala, tipo, todo dia, o dia inteiro, e tudo meio que passa pelos dois, assim. Mestre Sala e Porta-Bandeira viraram patrimônio do Rio de Janeiro, né? É verdade. Enfim, é uma representatividade muito grande do carnaval e dessa brasilidade, né? Da negritude. Sim. Mas a gente ainda vive num país racista. Bastante. Né, Lucinha? E há poucos dias teve uma notícia com uma porta-bandeira que foi em Brasília, a grande né? Vilma Nascimento. Vilma né? Nascimento, das inclusive. maiores, né? Né? Acho que ela A estava maior, né? A maior, na solenidade de decreto, né, do Sim. patrimônio brasileiro. Olha que 85 anos, foi barrada, né? Foi abordada de forma racista. Quer dizer, como é que tu lidou, como é que tu lida nisso? Eu fiquei- Inclusive na maternidade, porque, né? Ter um filho preto neste Brasil é uma preocupação. A gente já ouviu isso de outras mães, como a tia Má, que esteve aqui. Como é que é Meu esse coração filho- de mãe em relação a isso? O meu filho eu criei muito assim, por exemplo. Meu filho, desde pequeno, quando ele começou a sair, ir pra Lapa, né? Ele gosta de rap. Então, assim, ele frequenta a Lapa e tal. A gente tem um acordo. Tipo, eu deixo, quando eu ligar, tu me atende. Tu sai, eu vou confiar em você desde que você confie em mim também, sabe? Então, assim, eu sei, primeiro, quando ele começou a sair, eu ia junto. Tá? Meu filho, a primeira vez que ele foi no cinema sozinho, eu fui escondida, né? Junto. Pra ver que tipo de comportamento ele teria, quem era ele no rolê dos amigos, né? E aí, assim, ele foi pro cinema e tal, sozinho, ali do lado de casa, no São Luís, que é ali no Largo do Machado, e eu fui atrás, me escondi e fiquei olhando, e quando os meninos começaram a fazer bagunça assim, ele ficava, gente, cala a boca, vamos ver o filme. Aí eu falei, ai, meu Deus, respirando aliviada, sabe? E assim, e do começo eu saía com ele, por exemplo, mãe, eu quero ir num show na Lapa. Tá bom, eu vou pra Lapa também. Então você vai pro seu show, eu vou eu vou estar no Circo Voador. Então eu saía para lugares próximos dele, assim, sabe? Mas por medo? Tinha alguma relação com isso? Com certeza, por proteção, para se acontecesse alguma coisa. E ele sempre tem ele teve os mesmos amigos, assim, de adolescência, foram os mesmos amigos e foram crescendo juntos, né? Depois, quando a gente foi para o Recreio, meio que afastou um pouco, mas assim, ele tem os amigos dele de jardim de infância e cresceram juntos até 18, 19 anos. Então, era ali aquela galera. E, às vezes, as mães dos meninos, né, e todos pretos, às vezes as mães tem um branco, que é o Joshua, é o único branquinho, o resto é tudo pretinho. E, às vezes, as mães dos meninos me ligavam. Lucinha, onde é que eles estão? Ele não está atendendo, não está atendendo. Aí eu ligava, e aí, onde é que vocês estão? Não, mãe, tá aqui, tá tudo bem, não sei o quê. Tal. Sempre uma relação de confiança, sabe? E de conversa, para ele saber se proteger, se defender, né? A gente conversa muito sobre colorismo também, sabe? Eu queria muito que meu filho se entendesse preto, porque ele é um preto claro, né? E isso também é difícil, sabe? Porque a gente tem
é diferente, um privilégio, né, dentro da negritude, que é ter a pele mais clara, mas isso não isenta a gente de passar por algumas situações de racismo, preconceito e de sentimentos também, entendeu? Então, é importante entender colorismo também quando a gente fala de negritude com uma criança clara, com um preto claro. Tem algum fato, assim, que marcou? Já aconteceu algo que te deixou... Enfim, que ele tenha sentido já o racismo? Escola, né? Escola particular e tal. Então, tipo, nunca... Meu filho sempre soube se defender, assim. Sempre foi ariano, né? Sempre foi ariano. Desde bebê. Ele nunca, tipo, foi uma criança que botava no colo para dormir, ele ficava... Botava ele aqui no berço, ele dormia no berço. Ele não foi uma criança de colo. Ele se ajeitava com o paninho dele. Então, ele sempre foi muito... muito articulado, muito articulado, muito articulado. Viajou sozinho, sabe? Tipo, primeira vez que eu levei ele para a Alemanha para visitar a família e tal, eu já fui ensinando, ó, porque era muito caro, né? Como é que eu ia mandar a criança todo ano e levar a criança? Então, como eu fui uma criança que viajei sozinha há muito tempo, eu queria passar isso para ele também, dele aprender a viajar sozinho. Então, a primeira vez que ele foi com 6 anos, eu levei, e com 8 anos ele já foi para a Alemanha sozinho. Ainda perdeu o voo no meio do caminho. Jura? Mas eu avisei pra ele. Experiência, E foi super tranquilo. E foi super tranquilo. Porque, tipo, eu já sabia. Porque como tinha que fazer a conexão ali em Portugal, né? Ele sempre viajou pela TAP. Porque pelo menos falava português. E aí, como tinha que fazer a conexão, e a gente quase perdeu o voo quando ele tinha 6 anos, quando ele voltou com 8, ele já sabia. Eu já tinha conversado com ele, ó, se perder o voo não vai ter problema, porque no outro voo eles colocam você, não vai ter que cair. Aí o tio dele, que estava lá na Alemanha esperando, me ligou, você é louca! Como é que eu falei, calma, espera, próximo voo ele vai sair. Vai, e saiu. Agora, uma coisa que a gente fala muito aqui é sobre a expectativa das mães, né? A gente idealiza muito o filho, né? Quando a gente está grávida, ai, meu filho, eu quero que ele seja, eu desejo que ele tenha. Vindo do samba, né, que é o nosso assunto principal, assim, tu desejou que o teu filho fosse também mestre sala? Porque tem a Maria Helena, eu acho, Maria né? Helena dançava 20 dançou anos com o filho. Tu chegou a sonhar com isso em algum momento? Meu sonho era só conseguir levar ele pro samba. Deu certo? Não. Meu filho, ele tinha uns capuchinhos muito lindos, assim. Ele era uma criança muito bonitinha. E aí, todo mundo que encontrava com ele, a primeira reação era ai, que cabelinho lindo, e ele odiava isso. E o pai ensinou que, tipo assim, olha, quando botar a mão na sua cabeça, você fala que não gosta. E a criança ariana, né, já ficava... Então, ele chegava no samba e fazia assim, ó. Aí, assim, eu comecei meio que... Ele gostava da estrada, né? Show com meu irmão. Ele teve uma época que ele trocava bateria do microfone. Ele gostava dessa coisa da estrada, mas aí foi crescendo. Carnaval. Ele só foi gostar de carnaval depois de, tipo... acho que também tem a ver com... A mãe vai ensaiar muito. Não dava... Às vezes eu levava ele na Sapucaí, tem o Machine, né? Que é o síndico da Sapucaí. Toda vez que ele me vê, ele fala, poxa, às vezes você trazia seu filho e trazia uma bola com a criança. Eu levava meu filho, levava uma bola para ele e deixava ele com uma pessoa que estava lá junto, e aí eu ficava jogando bola. E o Machine sempre lembra disso, que o Yannick, criancinha, ele ia para lá e ficava jogando bola. Então, assim, eu acho que tem a ver com o fato de que ele perdia a mãe pro carnaval. Então, pode ser mesmo. Ele não gostava de ir. A primeira vez que ele foi assistir foi quando eu saí da Tijuca e fui para Portela. E foi em 2010, porque foi esse ano assim que eu perdi meu pai. Sim. Então a família estava toda, não, vamos lá e tal. E aí ele era criança. Foi a primeira vez, eu nunca vou esquecer, quando ele me viu. Eu via sempre minha mãe, assim, dava para ver, né? Antigamente, que não tinha... Hoje em dia são aqueles camarotes, né? Mas a minha mãe ficava num camarote específico e eu via a carinha do meu filho, assim, tipo... gritando, assim, a primeira vez que ele me viu foi em 2010, na avenida, e ele gritava muito, 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 muito. Aí, quando acabou o desfile, ele falou assim, mãe, eu reparei todas elas,
você foi a mais bonita. A sua bandeira, mãe, ela vinha assim, ó, mãe. Ele grita desesperado, assim, mãe, você foi a mais bonita. A sua bandeira, porque acho que ele deve ter ouvido isso, né? Que é essa coisa de vir rodando. Eu sempre tive essa vaidade, tipo, minha bandeira, eu vou rodando. E ele falou, mãe, a sua bandeira, ó, as outras ficavam assim, ó, mãe, você foi a mais bonita. Ai, E isso, lindo, né? fofo. E aí, mas ele já tinha, assim, ele já era mangueira, eu já levava para assistir. No Carnaval das Crianças, né? E aí, em 2003, eu lembro que tinha... engraçado demais. Eu levei ele para as crianças, para ver o Carnaval das Crianças. E a minha mãe, quando chega o CD, ela tinha essa coisa de ficar, ouvindo CD toda hora, vamos ouvir e tal. E aí, tocando samba, e tinha um samba da Mangueira que falava, bate no peito e diz, sou mangueira, que falava, vou invadir o Nordeste. Meu filho amava esse samba. Ele não gostava de carnaval, mas ele acabava aprendendo. Não é que ele não gostava, ele não frequentava, mas ele aprendia todos os sambas. Não tinha como não, né? Exatamente, porque minha não mãe, tinha alternativa. que em casa ouvia o dia inteiro. Aí ele chegou na avenida, eu levei para ver as crianças, né? E aí tinha a Mangueira do Amanhã. Na minha família, ninguém é mangueira. Ninguém. E na época ele só andava de Batman, né? Tinha que tirar uma roupa do Batman, botava outra, e ele só andava de Batman. Aí tinha uma ala do Batman. Aí quando veio aquela ala, ele olhou para mim e falou, mãe, o Batman é mangueira, mãe. Então, eu também sou mangueira igual Batman. E desde criança, ele sempre foi mangueirense, assim. Sempre foi mangueirense. E, assim, ele vai para a avenida desde então, assiste. Depois que ele fez 18 anos, aí que ele gostou mais ainda, né? Porque já pode beber, aí já vai pro camarote com meu irmão. E ele tem uma veia de comentarista. Lá em casa todo mundo é... Pois é, né? Meu irmão comentou 10 anos, eu comento. Minha mãe, na verdade, a comentarista da família mesmo é minha mãe. E aí... Ela fica assistindo e comentando em casa. É, ou lá na avenida. Nossa, na avenida a gente meio que não se vê, mas o nosso pré-carnaval é assistir desfile. Lá em casa a gente tá Natal. Vamos ver um desfile? Vamos. Aí a gente fica vendo desfile. E aí, tipo, ela sempre comentou muito. E agora, depois que eu virei comentarista, eu tô assistindo a escola aí, comentando. E o Yannick fica mandando mensagem. Essa escola aí... Eu lembro quando a Marta Parece foi... a minha mãe. Com Quando festival de música. Quando a Marta foi enredo, o meu filho mandava pra minha mãe, Inocentes campeã. É a Marta. Marta era uma porta-bandeira. Não, a Marta é A jogadora Marta de futebol. Porque teve uma porta-bandeira que tu interpretaste, né? Não. Eu li numa notícia que, não sei se no cinema ou em algum lugar. Eu fiz um filme. Então foi. Mas assim, eu participei de um filme, mas como eu mesma. Assim. Como tu mesma. Sim. O filme A Dama do Samba. E fala de várias... Então. Aí tem a minha passagem. Ou seja, a minha informação estava completamente errada. É a Marta do futebol. A Marta do futebol, que foi enredo da Inocentes. E o meu filho falou, mãe, vai ganhar. E assim, ele sempre comenta... Manda mensagem, diz que escola tal tá boa. Essa aqui fez um buraco, não sei aonde e tal. Aí eu fico vendo pelo telefone. E esse é teu plano, né? Um plano futuro de seguir comentarista, de daqui a pouco... Se Deus quiser e o Boninho convidar. E como é que foi a experiência pra ti? Já tem um tempo que eu comento. Eu comecei comentando na série Ouro, né? Foi maravilhoso. E agora, nos dois últimos anos, eu comentei no Sábado das Campeãs. Sim. Que era o meu grande sonho. Fica muito doido, porque eu ainda sou porta-bandeira. Por isso que eu quero te perguntar, como é que foi a experiência de estar do lado de cá, né? Assistindo de camarote. Eu amo, assim. Eu gosto muito de carnaval. Eu sou aquela pessoa, assim, tipo... Eu antigamente, eu ia pra avenida e assistia e tal. Hoje em dia, eu fico vendo de casa, porque eu só vou pro meu desfile. Sabe? Tipo, porque a gente tem que estar mais... Antigamente era mais solto e tal. Hoje em dia é uma competição muito acirrada. Sim. E é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que estar meio que guardado, descansado. Eu vou estar num hotel, eu fico muito concentrada. Então, assim, é uma coisa muito... Eu, por exemplo, as pessoas falam, você deve amar carnaval. Tipo, você deve amar um bloco. Eu nunca fui num bloco, por exemplo. É uma profissão, né? É uma profissão, completamente. Isso é importante a gente dizer. E aí, assim, por exemplo, eu nunca fui num bloco de carnaval. Nunca. Só a trabalho. Eu já fui a trabalho. Tipo, vou dançar no bailinho do Rodrigo Pena. Aí a gente vou lá, 15 minutinhos, danço, vou embora. Nunca participei de qualquer coisa que pudesse, sei lá, machucar o pé, tropeçar. Claro, sim. Entendeu? É o teu trabalho, né? A tua profissão. E tu então começou te muito resguarda. cedo. O que te levou às quadras?
Minha mãe gostava, tudo é minha mãe, né? Aqui é tudo sobre a mim, tua mãe. a minha mãe. A Tudo minha sobre mãe. mim, a minha mãe. Não, minha mãe gostava, e daí ela desfilava já, meu pai também adorava. E aí ela tinha uma grande amiga que, assim, quando ela foi para a Alemanha, eu ficava muito na casa dela, da Gracinha, em Padre Miguel, que é como se fosse uma mãe para mim também. Ela me criou junto com a minha mãe. E, assim, a Gracinha, ela tinha uma ala na Mocidade Independente Padre Miguel. E eu passava dias com ela, eu ia para lá, eu era muito apegada nela. Então, eu ficava férias todas em Padre Miguel, e daí eu comecei, de 84, eu já comecei a desfilar. Sendo que em 83 eu já fui e já passei o carnaval todo lá. Então, eu já comecei a gostar, e já... Só que aí, quando meu irmão virou cavaquinho e foi cantar na escola de samba, daí eu vi uma porta-bandeira, que foi a Sheila, e na Alegria da Passarela, na época, que é a aprendiz do Salgueiro, hoje em dia, Escola de Samba Mirim. E daí eu vi a porta-bandeira, falei, pô, mas aquilo ali, o que é aquilo ali? Aí o cara falou, não, aquilo ali é porta-bandeira. Eu falei, não, mas eu quero fazer aquilo ali, porque, tipo, era sozinha, só tinha ela. Tinha, né? Porque o cara queria que eu desfilasse numa ala. Aí eu falei, não vou desfilar. Não, eu quero Mas- holofote. Não, e o meu irmão já era, tipo, cantor, tocava cavaquinho, fazia o samba. Aí eu falei, não, mas vem cá, eu vou ali junto com esse monte de gente. Eu falei, não Não, vou. eu quero protagonismo. Eu tinha, sei lá, 6 anos. Aí minha mãe conta que o cara falou, não, mas... e eu já fazia balé, assim, 6 não, tinha 7, 84, ia fazer 8 ainda, sei lá. Aí minha mãe conta que eu já fazia já fazia balé desde 5 anos de idade. Aí ele falou, você é muito nova, você não vai aprender, não sei o quê. Que eu virei pro cara e falei, eu posso fazer uma audição? Aí ele falou, mas ele não entendeu muito bem, né? Minha mãe, não, ela quer fazer um teste e tal. Aí ele, mas você não vai aprender. Aí eu disse que eu olhei pra minha mãe, é só fazer debulé. Tipo... Um passo do balé. Porque era só girar e tal. Diz que eu olhei assim, aí o que aconteceu? Minha mãe, muito, né? Tipo, já ligou pro meu padrinho, Wilson das Neves, que ligou pra Rita Freitas, que era uma super porta-bandeira do Salgueiro na época, que já me encontrou, já me ensinou a segurar bandeira. Em uma semana eu já tinha saia, já tinha roupinha, já cheguei lá toda arrumadinha pra fazer o teste, cheia de cachinho no cabelo e dançando. Dona Anitta, que mãe, né? E já virei porta-bandeira. E a bandeira feita por ela. E aí já virei porta-bandeira. 2 semanas depois eu já era porta-bandeira. E foi isso. Sheila ficou chateada comigo. Depois fizemos as pazes há pouquíssimo tempo. Amiga querida, amo. Olha porque aqui, a foi minha gente tem uns inspiração. quadros. verdade. Um deles se chama Mordi a Língua, né? Porque toda mãe, em algum momento, se usa cuspir pra cima também, né? Diz, não vou fazer tal coisa, acaba fazendo. O que foi o teu morder a língua na maternidade? Algo que tu imaginou ou disse que não faria e que acabaste fazendo? Eu sou... Tudo eu deixo, tudo eu falo, tá bom, vai, faz. Eu achava que eu ia ser mais... Não vai fazer isso, não vai fazer Rígida. aquilo. Mais rígida, né? E ele vem com jeitinho. Tipo, ele consegue tudo de mim que ele quer. Tudo que ele quer tirar de mim. Eu nunca pensei, assim, ele tem 24 anos, sabe? E, tipo, não tá trabalhando, né? Tipo, um playboy, né? Nunca pensei que eu ia criar um playboy. Ele vai ficar louco quando ele ver. Ele falou que não vai ver. Não quero saber tadinho. que mãe tu és. Eu acho que... Não permissiva, assim, sabe? Mas eu faço tudo pelo meu filho, cara. Eu dou tudo pra ele que eu tenho que eu não tenho. Às vezes eu fico, tipo, meu Deus. Tu pensou que tu ia ser diferente, que tu ia ser mais controladora, É. mais rígida. Eu ia dizer mas mais a não. maternidade nos É. surpreende, né? É. A gente tem um outro quadro que é que música tu cantava pra ele. Tu lembra? Quando ele era bebê? Era um samba, certo que era? Com certeza. Eu ia perguntar que samba tu cantava pra ele. Era Agora a isso gente mudou o nome do quadro aqui com Lucinha. Não é a música que eu cantava, que samba tu que cantava. samba. Nossa, não sei, assim, que samba eu cantava pra ele. Samba enredo, sempre algum samba enredo. É mesmo? Cantava um samba enredo pro guri dormir? Vou invadir o Nordeste, ficou muito esse da música de Mangueira. vocês. Porque ele cantava muito essa... E o Yannick era uma criança que gostava muito do Michael Jackson. Então, assim, ele era capaz de ficar o dia inteiro assistindo o DVD do Michael Jackson. E dançava Michael Jackson. Então, tipo... É por aí. Mas pra dormir, ele sempre gostou de dormir sozinho. Ah, tipo, pois é. ela não foi falou. uma criança que
que, tipo, nana neném, assim, que era o que eu queria, né? Ficar, meu bebê, não. Ariano, desde a primeira semana de... Meu filho já saiu do hospital, que o pai também é alemão, aí a criança tem que andar na cadeirinha. Meu filho já saiu do hospital na cadeirinha. Ele não saiu no colo, igual aqui no Brasil, a gente leva a criança no colo e Até no o carro, né? No colo e no carro. Não, a gente, o recém-nascido, no colo, no carro. Meu filho saiu na Não pode cadeirinha. mais. Não pode. Não pode mais? Hoje Não, mas eu não. duvido hoje em dia. Eu nunca vi uma criança sair até hoje, não conheço. Meus saíram na cadeirinha. Na cadeirinha? Era No meio, bebê conforto? É meio obrigatório agora. É? obrigatório. Mentira. É Gente, meio obrigatório, não existe, né? Ou é obrigatório ou é obrigatório. liberado. Aquela criminosa. Meio obrigatório. Mas eu não quando- sabia disso, porque todo mundo ficava assim, gente, Na essa verdade, criança... fez um 24 crime. anos não É que meu filho tem 24 não, anos, naquela né? época acho que não era. Mas eu lembro, isso me A nova marca lei. muito. Naquela época não usava nem cadeirinha no carro. É gente. isso que eu ia falar, as pessoas ficavam muito assim, Claro. tipo, gente, essa criança de cadeirinha, você é louca. Mas, gente, o pai não deixa andar sem cadeirinha, porque o pai era alemão, é alemão. Então o pai não deixava. Claro. A criança saiu na cadeirinha. Eu olhei meu filhinho pequenininho, no bebê conforto, eu falei, gente, por quê? Mas, assim, tu tem na tua vida essa coisa de vários... se adaptar a vários costumes, né? Tu nasceu em Cabo Verde, é isso? Não, na verdade, a minha origem é cabo-verdiana. tá. Eu tô agora recuperando essa origem, né, cabo-verdiana. Nossa bisavó é cabo-verdiana, veio de lá pra cá. E daí a gente descobriu isso tem pouco tempo. Eu amei que o Wikipédia colocou que eu sou cabo-verdiana. É. Exatamente. Amei, deixei, exatamente. porque eu sou, né? Mas nasceu E é- onde? Aqui no Rio. Porque é muito difícil você, enquanto preta, descobrir a sua origem, né? E a gente descobriu, eu estive lá em Santo Antão, eu fui na igreja para pegar a papelada da bisavó e eu consegui tudo e eu tive assim, na igreja onde a minha bisavó casou, onde foi batizada. Então isso foi muito na África, isso foi uma coisa assim que mudou muito a minha relação com... Nossa, foi muito louco, muito louco. E aí o Wikipédia botou isso, né? Cabo-verdiana, eu deixei. É. Eu falo que sou cabo-verdiana, porque Não, sou. mas porque é interessante. Aí tem essa relação com a Alemanha, morou na França. Morei na França. Eu falo 5 idiomas, na verdade. Meu pai era um cidadão do mundo. Eu acho que eu herdei um pouco isso dele. E essa coisa de viajar, eu sempre achei que eu ia ser uma viajante, assim, sabe? Que eu ia... E eu tinha essa coisa, no dia que eu chegar em Nova York, eu vou morar em Nova York e nunca mais eu vou voltar. Aí eu nunca tinha ido para Nova York. Quando me chamaram para ir para Nova York a primeira vez, Tu foi dançar. fui dançar. Fiquei 1 mês em Nova York. Foi quando eu desmamei a criança. Naquela viagem que tu falou. Olha só como é que é a vida, né? E eu sempre falava, quando eu for para Nova York, nunca mais eu volto, vou ficar lá e tal. E aí, quando eu fui para Nova York, foi o desmame do meu filho. Aí eu fiquei em Nova York, tipo, igual Sofrendo. uma flor murcha. E aí, quando eu voltei, foi muito doido, porque eu voltei, tipo, dia 11 de agosto. Aí passou 1 mês, 11 de setembro. Meu filho tinha, sei lá, uns 3 anos, 2. Já falava. Aí ele falou, mamãe, você tá em Nova York? Eu falei, não, a mamãe tá aqui. Por quê? Aí ele falou, mamãe, passou um avião, bateu em Nova York caiu todinha no chão, mamãe. Foi assim que eu soube, que ele me contou. Porque foi assim que ele entendeu. Porque como Sim. tava, cadê sua mãe? Sua mãe tá em Nova York. Cadê mamãe? Mamãe tá... Foi a primeira vez que a gente se separou. Eu fiquei 1 mês em Nova York. E aí ele contou essa história de que Nova York Sim, tinha caído sim. toda no chão, foi como ele entendeu. E assim, e aí eu acabei que não, mas ainda assim viajo quando posso, entendeu? Claro. Até a trabalho também. A primeira vez que a gente foi para Cabo Verde foi a trabalho. Entendeu? Viaja bastante em função da profissão de porta-bandeira também. Porta-bandeira, a gente vai para workshop, a gente vai para dar curso. Já pra foi fazer a Porto carnaval. Alegre? Várias vezes. Estive em Porto Alegre com o Evandro Razi. Fiz um programa lá, fiquei 10 dias em Porto Alegre. Olha ela, toda É sotaque. missólogo, né? Ele mesmo, super querido. Ele tinha um programa, tipo um reality. Nossa, isso tem anos também. É. E aí eu passei 10 dias e, nossa,
quente, né? E toda errada, porque eu levei A várias roupas... carioca falando que o Rio Grande do Sul é quente. Não, porque eu achei assim, vou chegar em Porto Alegre, Frio. né? Eu levei várias roupas quentíssimas. Achou que tava indo pra Gramado. Eu ia perguntar, e já foi pra Gramado também? Já fui pra Gramado que também. carioca que não conhece Gramado. Não, e agora o meu tio mora em Curitiba, então assim, eu tô sempre em Florianópolis, Curitiba, eles têm casa agora em Itapema, que é perto também, vai de Sim, carro. sonho, né? Daí eu tô meio que nessa rota, assim, sabe? Do Sul. Do E Sul. qual é a expectativa para este carnaval? Nós estamos em dezembro de 2023. Eu tô Carnaval. mega feliz, mega ansiosa. Eu tô voltando pra escola onde eu me projetei, né? Eu sou muito apegada, né? Então, assim, eu fiz Tijuca, eu fiz Mocidade, depois eu fiz Portela, depois eu fiz Mocidade, Tijuca, Portela. Aí saí da Portela e voltei pra Mocidade. Depois voltei pra Portela. Ih, já me perdi. E aí eu nunca tinha voltado pra Tijuca, entendeu? Tipo, eu fiz essas duas escolas, a Mocidade e a Portela, duas vezes. Entendi. E a Tijuca, que foi onde eu virei. Que assim, eu comecei na Mocidade, a escola que é... Mas eu só virei, assim, Lucinha Nobre, uma grande porta-bandeira, com a estrutura que eu encontrei na Tijuca. E foi uma escola que eu ajudei a nascer. A nascer não, a crescer. Que é uma escola quase centenária também. Mas, assim, que era uma escola tida como pequena, subia e descia, caía e tal. Sim, E na sim. Tijuca foram as minhas melhores notas. Foi onde eu chamei atenção. Foi tipo... E, assim, voltar pra lá é meio que voltar pra casa. Eu tô muito ansiosa, porque é um enredo bacana, é um mestre-sala novo, sabe? Vou completar 40 desfiles, 40 anos de Sapucaí. Tem esses 2 que eu não desfilei, que estava grávida, mas eu fui. Não desfilei como porta-bandeira, mas eu desfilei, entendeu? Então, assim, isso... Comecei em 84, então em 24... 40 anos de Sapucaí. 40 Tá pra anos. ti? Deus Tá do pra ti. céu. Qual é Tá a com as frase... cores, Ada. Sempre, né? Qual é a frase de mãe que tu mais falou pro teu filho? Ou que tu mais ouviu da tua mãe? O que eu mais falo pro meu filho é: atende se eu ligar. Muito bom. Ou me avisa quando chegar. E que a tua mãe falava pra ti? Te lembra alguma frase assim? Já que a gente falou tanto na dona... Não pode! Não pode. Não, atende quando eu ligar. Recentemente até saiu um vídeo de um jogador no meio de uma entrevista, parou a entrevista. Atendeu é a minha mãe. E Ai, aí, gente. atende quando eu ligar, viu? muito Viu, boa, filho? muito boa. É isso aí. Mas a gente também tem que atender quando as nossas ligarem. Olha aqui, Depois ó. eu tô super me policiando com isso, que às vezes minha mãe me liga. Exatamente. E a minha mãe, ela me liga nos momentos assim. Todas, mães. Tipo, eu tô muito mega ocupada fazendo uma coisa, aí eu olho, caraca, mãe, eu tô fazendo não sei o quê, daqui a pouco eu te ligo. Aí ela fala assim, então, mas não sei o quê, tipo, não sei o quê. Aí eu fico, Mãe, eu não posso atender agora. Não, mas eu só queria te dizer uma coisinha. Mas a né? gente atende. Pode, pelo Aliás, menos, pra dizer que não pode falar. Essa frase é muito boa. Frase de mãe que as mães dizem pra gente. Eu só queria te dizer uma coisinha. leva o casaco, é pior, né? Mas a Porque gente sempre... diz isso pros filhos, É. amiga. E tem aquela- É que tu não tá ligando assim. Olha A aqui, clássica, falando leva em o casaco. filho, Leva o família, Natal, não te esquece do Panetone Nestlé, é uma delícia. Esse eu vou levar pra mim, obrigada, Tati, tá? bom. Aham. Tá no teu presente de Natal. Eu crente que ela ia me dar. Já dei presente de Natal. Obrigada, Su. Ai, era porque economizei num presente. Um docinho ajuda na energia, né? Opa. Pra desfilar, a gente mudou de ideia, a gente vai deixar pra Lucinha. bom. Olha, só melhora. Assum Supermercados, não esquece, dá pra comprar pelo app, pelo WhatsApp, pela internet, passar no mercado, só pegar lá, pedir pra entregar em casa, como tu quiser, tá? Dá pra passear no supermercado, olhar as novidades. Tá, tem muita coisa boa da Nestlé. 59 Esses anos. Exatamente, é uma história que começou com uma matriarca, Dona Assunta, né? E Dona Assuncion. Assuncion. Por que Assunta? Não sei, porque assunto deve Não, ser. e cada programa uma de nós Dá toca uma o nome gafe. de alguém. É, normal. Mas é isso aí, 59 anos do Assum, parabéns, obrigado por estar conosco em mais uma E temporada. parabéns pela loja nova lá na beira do Guaíba, né? No nosso Pontal, maravilhoso. Maravilha, uma loja modelo, sensacional. Olha aqui, minha querida amiga, Lucinha amiga, já tá íntima, Já estamos né? íntimas, olha, Inclusive, imagina. a gente vai lá te aplaudir na Por Sapucaí. favor, sejam Nos bem-vindas. convide pra te Por assistir favor, no Sabe Sejam que eu bem-vindas. fui a Sapucaí uma vez, fui 2 vezes, mas a primeira vez que eu entrei, a gente tava numa frisa, que são aqueles espaços ali coladinho, Quase né, não na tem avenida. mais, né, hoje em dia.
E a primeira vez que eu ouvi a bateria Uma loucura, foi né? uma coisa emocionante. Emocionante. Me arrepiei toda. Eu, meu Deus, assim, aquele som retumbando dentro daquele lugar. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência, obrigatoriamente, sendo brasileiro, estrangeiro. Há pouco tempo atrás, eu levei o baterista, o Chad Smith, que é baterista do Red Hot Chili Peppers. Ele esteve aqui no Brasil. Só isso? E aí eu tenho uns amigos que... É porque eu trabalhei muito tempo de hostess, né? Então eu faço produção, eu sou bilíngue e tal, poliglota, né? Quando fala mais de dois, é poliglota. E daí eu levei ele no samba. E ele falou, cara, realmente é uma sensação, assim, maravilhosa. Eu queria muito voltar pro carnaval, queria muito desfilar e tal, não sei o quê. E, assim, eu acho que é obrigatório, assim, todo mundo tem que Viver. assistir. Todo Viver mundo essa tem que ir. Hoje em dia é bem mais tranquilo. Você entra na internet, arruma um camarotezinho bacana, alimentação com transfer para levar, para trazer. E, assim, é uma emoção sem igual. Ai, é Como um a dos gente meus diz no sonhos. Rio Grande, é uma barbada aí no carnaval. É uma bar- barbada. Mas a gente tem uma pergunta, assim, que norteia o nosso podcast, que é o seguinte. Que mulher nasceu? Quem é a Lucinha que nasceu com a maternidade? Ai, uma guerreirona, tipo, vambora. Antes eu era muito mais preguiçosa. Eu era assim, tipo, deixa pra depois. E depois que eu fui mãe, eu comecei a realmente realizar, sabe? Eu vou fazer isso porque eu preciso disso pra poder chegar no meu apartamento, que era uma meta, assim, comprar um apartamento para o meu filho poder ter um lugar e comprar as coisinhas do meu filho, o meu maior, e fazer ele estudar numa escola particular bacana, sabe? Que ele pudesse falar um outro idioma. Então, tudo isso eu fui meio que... Eu nunca imaginei que eu ia ter força para cuidar de outra pessoa, sabe? E ver uma pessoa... Às vezes eu fico olhando para ele assim, eu vejo muito... Ele tem muito jeito do pai dele, sabe? Aí eu fico olhando, gente, como é que pode, né? DNA é um bagulho muito doido, porque eu olho as minhas sobrinhas, assim, a minha sobrinha, a mais velha, ela é toda eu, assim, sabe? Ela tem o meu jeito, sim, pá, e tal. Eu olho... O meu filho, ele tem, tipo, um pedaço do pai dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem o cheiro do meu irmão. As pessoas têm cheiro, não tem? Tipo, o meu filho, ele tem o mesmo cheiro do meu irmão, assim. Chega pertinho, assim, quando eu vou abraçar. Tipo, caramba, o cabelo, assim, aqui, o cangote. Tipo, é muito doido esse bagulho de DNA, assim, sabe? Você vê... Se vê no outro. Se vê em outra pessoa. Às vezes eu olho pro meu filho, eu vejo que é uma continuação minha. Às vezes ele fala umas coisas, o jeito dele se relacionar com as pessoas, eu falo, putz, que cara maneiro, sabe? Meu filho é um cara maneiro. E esse é um... E foi pra isso que eu trabalhei, assim, sabe? Imagina eu chegar aqui e falar, putz, meu filho é uma mala, um chato. Comigo ele não vou mentir. Mas eu vejo ele com os outros, Sim. com as pessoas, ele é exatamente como eu gostaria que ele fosse comigo, que às vezes ele não é, entendeu? Comigo ele é meio sem paciência. Meio filho. Contigo ele é filho. Certo, a gente só ouve isso. A Xana leu, eu hoje de manhã também. Ai, ele tá maravilhoso, ele fez tudo certinho. A mãe não tá, né? A mãe não tá. Tá tudo funcionando. Tá tudo certo. Esse é o maior orgulho, você vê que o seu filho tem uma personalidade, é uma personalidade boa, do bem, é um cara que ajuda, que tem amigos. Eu acho muito bacana isso também, tipo, ter amigos da vida inteira, sabe? Tipo, amigos que fez jardim junto. Cara, isso é muito bacana. Quase um olhar, porque a gente pouco entrevista mães de filhos adultos, né? E que Vocês interessante... acharam que meu filho era criança, não acharam? Não, Vocês a gente sabiam que era grande. claro. Mas assim, eu digo, não tem tantas pessoas que vêm aqui com filhos adultos. E é muito interessante esse teu olhar, que ele já é quase um de missão cumprida, né? De total. satisfação pelo resultado da dedicação. Obviamente que ele segue sendo teu filho e que vai se passar por outros momentos. Mas é quase como olhar a parte mais difícil já ter passado. Exato. Não, e tu falando, parece que foi ontem mesmo, né? Parece Não que parece foi que faz ontem. 24 anos, né? Tá tudo 24 fresquinho anos. ainda Tá. em ti, né? Toda essa vivência, assim. E por isso a gente tem aqui, pra fechar o nosso papo, um momento que a gente quer que tu olhe pra aquela câmera e fale uma mensagem que tu poderia escrever numa carta pra ele abrir lá no futuro, quando ele tiver 50, 60, 70 anos. Em primeira pessoa pra ele, meu filho. Nossa. É difícil. Ai, a gente caramba, sabe. muito- Todo mundo se emociona. Filho, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu pude, o que eu não pude, o que eu sabia fazer, o que eu não sabia fazer.
E eu espero que você seja muito, 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 muito feliz, que você consiga realizar os seus sonhos. Eu sei que às vezes é difícil, tudo para você é difícil em alguns momentos, mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da criança que você foi, do homem que você é e do homem que você vai ser no futuro. Que lindo! Ninguém passa por esse momento sem lágrimas aqui. E nem nós. Demais, né? Eu odeio chorar em entrevista. Mas a gente gosta porque a assim, entrega, é né? muito doido, né? Porque nunca falei... Eu liguei pra ele quando eu tava vindo pra cá, porque eu fiquei pensando nisso. Gente, nunca falei sobre meu filho, assim, sabe? E ele já é um homem, assim. E eu fiquei pensando, gente, eu fiquei... Tanto que, né, ainda deu uma enrolada, eu fiquei resfriada, porque eu fiquei muito pensativa sobre... As pessoas normalmente querem saber de mim, como porta-bandeira, como mulher, que seja. É a primeira vez que alguém me pergunta o tipo de mãe que eu sou, como eu me sinto como mãe. E, assim, não é fácil, assim. Eu gostaria também, se eu pudesse dividir a minha função de mãe com a minha mãe, eu faria, porque se não fosse a minha mãe, eu jamais teria sido a mãe que eu fui. Jamais. E é isso. Nossa, que eu não vou chorar sozinha, né? Sorrisos e lágrimas. Como Encerramos sempre. mais um episódio maravilhoso. Obrigada, Lucinha, pela tua vocês são disponibilidade, por abrir teu coração também, falar de um assunto raro para ti, né? Raro nas tuas entrevistas, mas eu acho que isso humaniza. Quando a gente fala sobre maternidade, a gente abre o coração, porque não tem outra forma de falar sobre isso, né? Porque é muito genuíno para cada uma, tão diferente, tão diverso e ao mesmo tempo tão parecido para cada uma de nós. É a linguagem do amor. É e isso. essa todos nós entendemos. Obrigada mesmo, meninas. de coração. Um beijo, são bom lindas. carnaval. Bom Quem carnaval. sabe a gente não vai estar lá na... 10. né, assistindo. Tomara, hein? Convite a gente já tem. Mestre, sala Vai e ser no dia do porta-bandeira. aniversário dela. 10. Nota 10. É verdade, meu aniversário cai no carnaval. Gente, obrigada pela companhia, pela parceria, todo mundo que tá aí assistindo. Te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, com as tuas amigas. Esse é um programa para a família inteira, para os cuidadores de forma geral, porque aqui a gente fala sobre maternidade, sobre o futuro, por que não dizer, né? Afinal, nós criamos o futuro, nós somos mães, estamos aqui de coração aberto, esperando que vocês compartilhem também o nosso conteúdo. Um beijo, tem mais, quinta que vem. Beijo pra Sum, pra Nestlé, quinta que vem tem mais. Vamos encerrar com uma novidade. Xana cantando, aquele abraço. Todo o programa a gente tem temporada do Rio. Ó, mas tem Canta samba também? no sangue, tem voz no samba aí. Vamos lá, também. vamos lá. Ainda mais depois no O resfriado. Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Mengão. Aquele abraço. Aquele beijo, tchau. Quinta que vem, 19 horas, tem mais.